Imóveis aqui em Portugal. Você com certeza que está nesse processo de mudança já ouviu falar que está difícil o arrendamento aqui em Portugal. A verdade é que não é em Portugal que isso está acontecendo. As nações estão passando por muitas mudanças. O pós-pandemia trouxe calamidade pública, financeira, guerras acontecendo, guerras de governo, né? Nós estamos vendo as nações se dividindo aí na questão política e isso faz com que as pessoas se mudem. E Portugal está recebendo um número elevado daquilo que ele pode suportar em todos os sentidos, seja ele na área de imóveis, seja na área da saúde, de escola, ou seja, estamos passando por um momento delicado no país. Isso não significa que você precisa desistir, não é isso, mas você precisa se planejar de uma forma muito mais específica, detalhada e o seu financeiro precisa ter aí um sinal de alerta. E por que um sinal de alerta? Porque os valores dos imóveis subiram muito. Alta demanda, valores sobem. Isso é padrão em qualquer lugar do mundo. E os imóveis subiram, porém a qualidade não subiu desses imóveis. Então nós temos imóveis ruins com valores absurdos, apartamentos pequenos com valores absurdos, principalmente nas grandes cidades como Lisboa, Porto, Leiria, mas especificamente vamos falar da região de Lisboa, que são ali os valores mais altos e mais absurdos, podemos dizer. Nós tivemos aqui no escritório recentemente 2 casos no nosso serviço de relocation, que é a busca do imóvel, e eu vou te mostrar na prática como que funciona. Nós temos a família A, que era uma família de 3 pessoas, brasileiros, empresários, e a empresa ficou ativa no Brasil e eles têm uma renda mensal de mais ou menos 60 mil. Essa empresa continua rendendo esse valor mensal. Então, eles vão fazer a transferência desse valor aqui para Portugal todos os meses. Do outro lado, nós tínhamos uma família de 5 pessoas. Eles eram europeus e eles estavam mudando do país de origem deles para Portugal. No modo geral, bem grosseiro dizendo, o português, o senhorio, ele gosta de um europeu, ele gosta de um português, ele gosta de um cartão cidadão, ele gosta de um fiador. E a grande maioria dos nossos clientes, dos estrangeiros, não tem esses critérios. Normalmente não tem cidadania portuguesa, que é o cartão que tem o documento de identidade, que é o cartão cidadão. Não tem fiador, porque, gente, por favor, né? Portugal precisa avançar nisso, que não se utiliza mais fiador. Nós podemos utilizar as companhias de seguro para suprir esse polo que é do fiador, mas ainda se pede muito fiador e tem senhorios, tem proprietários que não abrem mão de alugar o seu imóvel com fiador. Ótimo. E alguns não têm também contrato de trabalho aqui em Portugal. Então, diante desse cenário, diante da ausência que nós temos aqui, desses pontos que são os favoritos aqui dos nossos senhorios, o que nós fazemos? Como que nós negociamos? No caso da nossa família A, que era empresário, eles tinham uma boa renda para demonstrar. E mesmo assim, tivemos 6 ou 7 recusas de imóveis. E só pelo motivo de eles não terem trabalho aqui em Portugal, não terem declaração de IRS, é como se fosse o imposto de renda do Brasil, e não terem fiador. Por esses motivos, nós tivemos de 6 a 7 recusas, não me recordo exatamente, por conta disso. E eles tinham um alto valor ali pingando na conta todo mês. Por um outro lado, esses europeus, quando nós dizíamos que eles eram europeus, as portas já se abriam um pouco melhor. Mas essa família não tinha mais renda ativa. Eles saíram do país deles, pegaram tudo e vieram e estavam vindo para Portugal. Eles tinham um valor para negociar. Eles tinham um valor guardado. Isso que eles tinham para oferecer. Em toda essa negociação, essa família de europeu, eles tiveram mais ou menos umas 12 recusas. Isso que nós começamos a expandir fora de Lisboa, porque ambas as famílias queriam Lisboa. Porém, uma nós conseguimos colocar em Ericeira e outra também nós colocamos ao redor de Lisboa. Conseguimos ali entender o perfil dessa família e orientar. Então, você que está vindo para Portugal,
O ideal é que, se você puder, se for possível, vá morar no interior. O que é o interior aqui de Portugal? Vai morar não nas extremidades, não precisa ir morar numa vila portuguesa, não precisa ir morar numa aldeia, não é isso. Mas escolha a região ao redor do Porto, a região próxima de Leiria, talvez Braga, Bragança, Figueira, Viseu, Castelo Branco, essas regiões. Não, Juliana, eu quero morar em Lisboa. Escolha as regiões ali ao lado de Lisboa. Talvez Évora, Mafra, Ericeira. Assim você vai encontrar valores melhores. Por que valores melhores e por que escolher essas regiões ao lado? Porque quando você está mudando para Portugal, se você ainda não tem, obviamente, um trabalho, se você tem um trabalho, você vai morar perto do seu trabalho, né? Óbvio. Se você vai estudar, morar perto da sua universidade. Mas fora esses casos, você vai ter que disponibilizar uma renda alta, você vai ter que disponibilizar um valor alto, e isso pode trazer um impacto na sua adaptação em Portugal. Então, vou repetir: se você não está vindo com um contrato de trabalho, que você tem um lugar determinado para morar, ou se você está vindo como estudante, tem um lugar determinado para morar, escolha as regiões um pouco mais afastadas das grandes metrópoles. Isso vai fazer uma diferença gigantesca no seu financeiro, principalmente no primeiro ano, que é uma fase de adaptação, que é uma fase que você vai procurar emprego. Se você está vindo com família, que a família vai procurar emprego, que a família vai se adaptar. Então, escolha algumas outras regiões. E como encontrar essa região? Primeiro, obviamente, veja qual é o seu perfil. Eu tenho dificuldade com frio? Tenho facilidade com frio? Prefiro praia? Prefiro cidade? Eu preciso do quê? Do que eu não posso abrir mão? Eu não posso abrir mão de um hospital? Não posso abrir mão de uma escola? Não posso abrir mão de escola X específica? Eu quero que o meu filho estude numa escola americana? Quero que o meu filho estude numa escola internacional? O que você não pode abrir mão? Faça essa lista e veja quais são as cidades que estão dentro da sua lista. Porque se você detesta frio, você fica depressivo no frio, não faz sentido algum você morar no norte, porque a sua adaptação só vai ser pior. Se você quer, precisa, pratica esportes que estão envolvidos com a praia e você for morar longe da praia, só vai tornar, obviamente, pior a tua adaptação no país. Então, dentro dos limites, escolha alguma região fora das grandes metrópoles. Para quem quer morar em Lisboa, Mafra, Setúbal é uma boa escolha. Santarém está um pouco mais longe, 1 hora e pouco, mas também é uma boa escolha. Dito isso, o financeiro nessa área dos imóveis vai comer uma grande parte do seu valor, porque, como eu falei, para negociar, para conseguir ali conversar com o senhorio, você vai ter que oferecer rendas adiantadas. E o que são rendas adiantadas? As rendas do aluguel, como se você pegasse o aluguel e eu pagasse antes. Esses valores podem ser descontados no início do seu contrato ou no fim do seu contrato. Vai do acordo que você tiver com o senhorio. E quanto menos pontos você tiver, o que significa? Não tem contrato, não tem renda ativa, não tem fiador, não tem cartão cidadão, mas você vai ter que oferecer uma renda adicional para que você consiga ficar com aquele imóvel, porque a concorrência está muito grande. E é óbvio que o senhorio vai escolher aquele que lhe traz melhor segurança jurídica. Tem sido muito comum oferecer 1 ano de arrendamento. Então, quando nós temos alguns perfis que a pessoa não tem renda ativa, não tem fiador, não tem contrato de trabalho, normalmente entre 5 a 12 rendas adiantadas tem se pedido. Ainda não é muito comum, não posso dizer que todos os senhorios estão pedindo 1 ano de arrendamento, mas estamos caminhando para isso. Principalmente quando nós estamos falando da nacionalidade brasileira, que infelizmente estamos aí ficando cada dia mais como eu posso dizer? Não estamos ficando muito bem falados, né? Infelizmente. Mas se prepare, tá?
Essa é a orientação. Venha com o seu imóvel já alugado. Se você não tem onde ficar, se você não tem a casa de um amigo, de um parente, para você ficar, já faça o arrendamento antes de chegar em Portugal, porque está demorando para você conseguir um imóvel nas grandes cidades, mais ou menos 3 a 4 meses. Em todo o processo de conseguir o imóvel, visita técnica, contrato, fechar, pagamento, mais ou menos 3 meses. Então, se você for contar para ficar 3 meses em um hotel, Airbnb, o seu valor vai ser muito mais alto. Então, planeje, conheça o país, coloque lá no seu Google todas as cidades que tem em Portugal. Portugal não é só Lisboa, não é só Porto, não é só Leiria, tem muitas outras cidades que pode e vão te ajudar muito mais no teu processo aí financeiro do imóvel.